Vitor Hugo Bortolotti Lindenau já está aqui tomando seu chimarrão e vai trazer aí a sua participação semanal. Bom dia, Lindenau. Bom dia Eduardo, bom dia a toda a nossa audiência. Estamos aí nesta manhã de sexta. Vai ter que fechar a cortina cortina aí. A chapa aí vai esquentar, né? Realmente hoje e amanhã serão dias aí de extremos. Quer o solzinho ou quer a persiana? Podia dar uma popada na minha careca. Já estou começando a sentir o calor e aqui a luz aqui também. E amanhã teremos extremos de temperaturas, né? Eu acredito que na sequência aí haverá uma queda a partir de domingo, encerrando esse ciclo de dias quentes, né? Talvez mais para frente mais alguns dias, mas desse início de fevereiro, esse ciclo dessa semana se encerrará aí no domingo, né? Ainda tendo hoje e amanhã ainda de temperaturas elevadas, né? Judia aí no pessoal, principalmente aí quem está aí no serviço braçal, né? No serviço de construção civil, oficina mecânica, borracharia, o pessoal da colheita aí também, né? Muitos não têm veículos que estão climatizados, né? Alguns fazem trabalho externo e isso aí não pode esperar, né? Isso aí que chegou um momento, a planta acusou lá que está no ponto de colheita, tem que entrar com as máquinas e aproveitar o tempo, porque qualquer intempérie aí pode causar prejuízos e redução aí na produtividade, né, com perda de produto. Não precisa nem ser chuva intensa, né, o vento, né, e ainda em infelicidade, quando as temperaturas sobem, é o granizo. Pois bem, estamos aí mais uma semana de efervescência. Semana aí teve aí uma declaração aí do presidente Trump, né? Parece que ele já está há 2 anos, fez um dos maiores discursos aí, lembrou o Fidel Castro quando fazia aquele discurso que todo mundo dormia, mas o Trump fez um discurso lá no Congresso americano, onde ele relacionou os seus feitos aí em 40 e poucos dias aí, né? Então realmente foram muitos, já mudou todo o aspecto político, né? Algumas medidas anunciadas anteriormente que causaram em alguns setores risos, hoje já não causam, né? Já estão sendo interpretados aí como medidas sérias. E o que tem se falado muito, não é o Trump, né, usar do exercício da lei Magnitsky, né? É uma lei que ou lei da morte financeira, né? Semana eu vi, abrindo um parênteses, Eduardo, ele levou uma mãe, uma esposa, e mãe também, né, de um menino de 1 ano, na tribuna, e ele falou sobre o caso de um policial que foi alvejado na rua, se não me engano, numa parada de ônibus, foi alvejado, foi morto por um delinquente que tinha 28 passagens na polícia. 28. Então, quer dizer, não é muito diferente daqui, né? Não é muito diferente daqui. Então, nós, né, também temos aí um caso aí com indivíduos aí com extensa ficha criminal, né? Que acabam aí ficando soltos por diversos recursos, ineficiência da lei, trâmite no judiciário, mas enfim, acabam aí tendo em contato com a sociedade, causando danos. Então ele enviou essa lei que é para que todo indivíduo que, né, atente contra policial, causando morte, que seja levado à pena de morte, né? E aí chamou na plateia a viúva do policial que foi muito aplaudida, foi realmente emocionante. Então, turma, né, eu acredito que não devia ser só para policial, né? O cara que de maneira covarde tem atentado contra a vida de outra pessoa já devia de sofrer essa penalidade aí de pena de morte e ser de maneira excluído do convívio social para que não volte, né, novamente a cometer crimes. Mas, né,
Aí entra aquela questão de direitos humanos, de restabelecimento, de, né, recuperação, pela história toda. Mas ele tem feito, e uma das leis que o Trump vai lançar mão é a Lei Magnitsky, que foi criada lá em função de um russo que acusou se não me engano, um advogado russo que acusou um rombo de milhões e milhões de dólares. Ele foi preso e morreu na prisão, né? Então, a lei foi feita com o intuito de penalizar financeiramente, de ter os seus bens todos indisponíveis daquelas pessoas que atentem contra os direitos humanos, tá? Então, essa lei pode atingir, não é, de maneira direta, né, um dos nossos juízes, né, inicialmente o Alexandre de Moraes. Porém, a lei não fica restrita, não é, somente a ele diretamente, mas todas as pessoas que contribuíram ou tiveram de maneira indiretamente, cooperaram para que ocorressem, não é, essa questão de desrespeitar os direitos humanos. Então, Elon Musk, inclusive, discute sanções a Alexandre de Moraes no Twitter. E ele pergunta, tem bens nos Estados Unidos? E então, o secretário de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, passou a analisar a aplicação de sanções a Alexandre de Moraes. Braço direito de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Elon Musk passou a analisar a aplicação de sanções a Alexandre de Moraes. Na rede social X, da qual ele é proprietário, é dono, né? O empresário perguntou a internautas se o ministro do STF possui bens em solo americano. Elon Musk, que bem lá atrás, né, colocou lá uma postagem, né, de um careca, atrás de grades, né, então a interpretação é livre. E não é qualquer um, é um homem hoje que está no primeiro escalão do governo Trump, né? Poderia se dizer que ele é o braço direito do Donald Trump. É um cara que goza de extrema confiança, não só desse governo, mas de governos anteriores, né? Até questão de segurança nacional, porque Elon Musk tem contratos sigilosos, ultra sigilosos, né, com o governo americano, na questão da SpaceX, aonde que nem o Congresso tem acesso ao texto dos contratos com ele. Então, realmente, é uma pessoa que goza aí de extrema confiança. E esse cara aí, né, que foi multado, que foi perseguido aí pelo Alexandre de Moraes, então hoje ele está tendo a resposta. Então ele perguntou aí, em trocas de twitters, né? Moraes não possui, não vou me arriscar a ler em inglês aqui, essa parte eu vou pular, para não causar memes, né, Eduardo? Moraes não possui propriedade na América, questionou Elon Musk, que na Casa Branca ocupa o posto de secretário de Eficiência Governamental. A discussão girava em torno de possíveis punições ao magistrado, como bloqueio de patrimônio que Alexandre viesse a ter nos Estados Unidos. Em resposta ao questionamento de Elon Musk, o comunicador brasileiro Paulo Figueiredo, para quem não acompanha, não está inteirado, Paulo Figueiredo é um jornalista brasileiro, foi autoexilado nos Estados Unidos, com medo de ser preso, né? Ou ele detém lá já a cidadania americana, e ele goza de um prestígio muito grande lá, né, entre os parlamentares americanos, tem acesso ao próprio Trump, ao Elon Musk, seguido, ele tem Twitter dele respondidos por Elon Musk, né? Então, essa questão aí, né,
foi levantada aí pelo Paulo Figueiredo, que perguntava, né, como poderia haver o bloqueio de patrimônio caso Alexandre de Moraes viesse a ter nos Estados Unidos. Em resposta, então, Paulo Figueiredo, alvo de decisões de Moraes, disse ao Elon Musk, ele não precisa ter propriedade nos Estados Unidos, uma vez que seja incluído na lista SND do escritório de controles de ativos estrangeiros, todas as instituições financeiras imediatamente fecham as portas, fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. O presidente Trump pode ter a qualquer momento, a seu critério, através da lei Magnitsky. E Elon Musk, então, né, diante dessa postagem do Paulo Figueiredo, ele respondeu: interessante. Na verdade é o seguinte, é toda uma rede, mesmo que ele retire seus ativos, e eles têm muito dinheiro, né, de um banco, né, lá dos Estados Unidos, e envie para outro, o governo americano pode pedir aí o bloqueio, né, e caso o banco se negue a exercer esse bloqueio, né, através aí dessa lista da SND, né, do Escritório de Controle de Ativos Financeiros, de pessoas aí que ultrapassaram aí a linha aí que respeito aos direitos humanos. Então, ele pode a qualquer momento, em qualquer parte do mundo, o governo americano pedir esse bloqueio, né? E se os bancos, por acaso, por uma questão de não resolverem aceitar, né, pode sofrer sanções do governo americano, né? E ninguém vai querer se dispor aí com a maior potência econômica do mundo, né? Então, quer dizer, o cara hoje, os bancos, em última análise, giram em torno dos Estados Unidos, né? Ninguém vai se dispor. Então, realmente, o laço está fechando, está apertando, eles estão caminhando para a extremidade do funil, né? Onde as sanções estão cada vez mais próximas, né? Essa lei não foi criada pelo Trump, foi criada lá pelo Barack Obama, e ela está sendo falada diariamente, né? Então, o Paulo Figueiredo realmente é junto com Constantino, né, junto com Alan dos Santos, né, que estão lá nos Estados Unidos para a sua proteção e proteção da sua família, né? O Alan dos Santos, que teve a sua vida aí arrasada, arruinada, ele tinha audiência no canal Terça Livre muito maior que próprios noticiários aí, né, da grande mídia. Então ele teve, não era aquele cara, ele não vai para frente do microfone de uma câmera sozinho, ele tem toda uma equipe, né, que trabalha para ele, né? Então são pessoas que ficaram desempregadas no momento que ele teve a sua monetização cancelada e teve também, né, os seus canais bloqueados, derrubados, né? Então são pessoas assim, ó, que eu acredito que no futuro próximo, né, haverá um grande reconhecimento pelo trabalho corajoso que eles fizeram. O Alan Santos, se não me engano, tem um problema de saúde da filha, ele foi sozinho para lá. Depois a esposa dele, se eu não me engano, é gaúcha, né, de Porto Alegre, a esposa do Alan dos Santos. Eu tive a oportunidade de falar com o Alan dos Santos em São Paulo, uma pessoa muito simpática, né? Eu acho que, se não me engano, ele até morou um tempo em Bento, eu acho, mas a esposa dele é gaúcha. Estão lá, né, trabalhando talvez de Uber lá nos Estados Unidos, né, vendendo conteúdo, né, e estão fazendo essa importante resistência. São realmente esses patriotas, né, e essas pessoas que podem ser realmente receber o título aí, né, e ser chamados de patriotas, porque essas pessoas realmente tiveram a sua empresa destruída, o seu bem-estar, a sua família, o seu lar, deixaram tudo aí com uma mão à frente e outra atrás e foram para o exterior defender a nossa liberdade, né? Nunca se recuaram, não aceitaram acordo, não aceitaram suborno
tiveram os seus veículos de imprensa que são tratados, né, de uma maneira pejorativa de blogueiros, né, são jornalistas, na verdade, deles formados, mas na intenção de, muitas vezes, de diminuir, né, então eles chamam ele de blogueiros, mas eles tinham, quem tem milhares e milhares de seguidores, né, e paga muitas vezes por esse conteúdo, então realmente goza aí de uma grande reputação perante o público, né? Então estão lá, né, e eles não param de errar, né? Agora, essa semana, já vi inclusive um comentário que algum escalão do Exército já fala em qual quartel vão levar o Bolsonaro quando for preso. Quer dizer, eles já estão com a sentença pronta, né? Pessoas que tinham conflito de interesse, que jamais poderiam estar para julgar o Bolsonaro, estão lá devidamente habilitados. Então, como é previsível, né, se realmente for cair na mão do STF, a gente já sabe qual é que será o resultado, que inevitavelmente vai ser a condenação, né, por um golpe que não houve armas, por um golpe que não houve liderança, por um golpe que não teve nenhuma financiamento, né? Não houve nenhuma organização, são pessoas, né, que foram lá à frente de quartéis clamar para que os militares fizessem aquilo que é de sua função, né, que é garantir aí a ordem, né, mas muitas vezes não conseguiram, né? Nós temos um sistema eleitoral ultrapassado, inclusive agora foram 180 milhões de urnas, né? Como é que é? Eu vou dizer, foram destruídas as urnas de 2019, vou dizer o número mais exato aqui, então eles fazem, né, 195 mil urnas foram descartadas, tá? Vão ser destruídas, né? As urnas do modelo UE 2009, certamente são aquelas urnas que apresentam ali problemas de algoritmo, aquela coisa toda, né, que foi denunciado através do jornalista argentino, né? Também a perseguição não para aí e vai em cima de alguém que está fazendo um trabalho muito importante lá fora, que é o Eduardo Bolsonaro, né? Que atingiu a família dele caçando o quê? O seu passaporte, porque o Eduardo Bolsonaro tem feito um trabalho muito importante, maravilhoso, tem ficado lá nos Estados Unidos, né? Tem feito seus contatos. Os caras dizem que o melhor amigo brasileiro do Trump é o Eduardo Bolsonaro, né? Que fala muito bem inglês, tem grande fluência, né? Inclusive, foi reverenciado no discurso do Trump, onde ele estava lá no CEPAC, né? O Trump citou o nome do Eduardo Bolsonaro, onde ele se levantou, então, e foi ovacionado por todo o público, né? Esse evento aí, que eu já tive a oportunidade lá em 2019, participar em São Paulo, foram 2 dias lá de palestras intensas, onde que tive contato com todo esse pessoal, e de lá para cá, passado tão somente 6 anos, eu olho as fotos e vejo, né, aonde estão essas pessoas. Alguns sumiram, alguns estão presos, alguns foram caçados, como o delegado Francisquini, que ousou falar sobre a segurança das urnas, sobre a lisura das urnas. E isso aí é inadmissível, tu falar sobre que uma urna que é inauditável, né? Qualquer empresa séria que faça um trabalho em cima das urnas verá que ela é inauditável, porque o sistema dela não permite, o código não é aberto, o boletim de urna, aquele papelzinho, entre a digitação e a emissão, aquele papelzinho passa por milhões e milhões de linhas que não são entregues,
né, que não são possíveis ter acesso, o STF jamais, o STE, nós somos as poucas países do mundo que tem uma justiça eleitoral, né? Então o STF, que é em última análise o STF, não liberou o código-fonte, liberou algumas linhas que onde pessoas entraram numa sala, sem câmera, sem papel, sem caneta, sem nada, e puderam ver uma parte lá. Quer dizer, um sistema que foi feito todo para não ser transparente. Então, o delegado Francisquini se colocou contra as urnas, na sua posição de parlamentar, foi cassado. Felipe Martins, um jovem, um gênio da comunicação exterior, foi o gabinete ao lado de Bolsonaro, também está preso devidamente por ter um acesso, ter ido aos Estados Unidos, uma coisa que nunca jamais foi provada e foi fraudada, está preso. Alan dos Santos, né, também estava no CEPAC 2019, está nos Estados Unidos, né, e tantos outros que sumiram do cenário aí, né, proscritos, outros entraram em rota de colisão. Então muita coisa mudou. Então assim, é impressionante o que aconteceu durante esses 6 anos. E uma nova do Moraes, né? Só uma entrelinha aqui, a Lei Rouanet em 2024 ela bateu, foi dado em recursos para esses artistas puxarem o saco desse atual governo, 3 bilhões de reais. Né? Agora me fala aquela que foi casada com o Frota, como é o nome dela? Essa semana teve o artista da Globo, aquela que pegou não sei quantos milhões aí da Globo. Essa semana ela teve o celular roubado, né? Foi assaltada e tem declarações dela aí indo às lágrimas, né? Porque ela está extremamente traumatizada por ter sido assaltada aí na rua, né? Mas é fácil para ela, né? Ela pega o dinheiro da Lei Rouanet, né? Que ela já ganhou milhões, né? E vai lá e compra o celularzinho novo e está tudo resolvido, né? Inclusive o cara que assina e manda a Rouanet dela, que tira da boca dos brasileiros, que tira assistência no posto de saúde, que tira o colete à prova de bala do policial que está lá na rua defendendo a segurança da sua família, para dar para essa vagabundagem apoiar o sistema do atual governo. Por que a elite cultural apoia? Porque ela é beneficiada. Agora aí tá papagaiada aí do filme aí da Torres aí, através do Salles. O Salles, que é o quê? Filho de banqueiro. Essa semana eu falando com uma pessoa que domina bem o idioma inglês, ele disse que a pronúncia dele é corretíssima. Ele é uma pessoa que não viveu no Brasil, né? O diretor. Filho de banqueiro, né? O pai dele domina minas de nióbio, então ele tem condições, né? Por a Fernanda Torres, né? Então a Fernanda Torres que protagonizou aí com o seu Jorge, né? O filme Casa de Areia, né? Aonde que eu botei cenas do filme, afinal de contas é uma expressão cultural, né? Ela é agora uma oscarizada e a Meta me retirou as imagens, né? Mas se você olhar aí Casa de Areia com a Fernanda Torres, né? Você vai ver lá cenas de sexo explícito, né? Com ela oscarizada. Então, esse tipo de trabalho desse nível agora que ela fez. E temos aí um intelectual branco, milionário, filho de um banqueiro, né? Filho de minerador, que está aí citando as ordens, né? E dizendo e puxando lá de casos lá de 1970 e 60 e poucos, 70 e poucos, que foi aí a morte do jornalista em questão. E nós temos casos mais recentes agora, já teve 4 pessoas que morreram do 8 de janeiro, né? Como é o caso do Clesão, e nenhuma referência é feita. O cara tinha comorbidade, foi colocado isso, né? O próprio
o próprio deputado Daniel Silveira, né? Também está preso lá, com problema renal. Então, eles não realmente, para essas pessoas, a censura e digamos assim, o olhar deles é seletivo, né? Então, para esse lá, é um cara que andava sempre armado, um cara que tinha uma empresa, que foi também acusado de lavagem de dinheiro para o Partido Comunista, né? Então, fizeram muitas atrocidades aí, né? A própria Dilma Rousseff, o esposo dela, o Araújo. Pergunta, procurem na rede para saber quem era o Araújo, que morava aqui em Porto Alegre. Mataram um menino lá que estava em guarda num quartel lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, para tirar o fuzil. Né? Ela fazia parte do movimento Palmares Revolucionário 8, VPR 8, que faziam a chamada expropriação, né, através de assaltos a banco. Não era roubo a banco, quer dizer, até hoje quem assalta banco e leva tiro e morre é vagabundo, é ladrão, né? Muitas quadrilhas aí foram desarticuladas graças aí ao trabalho aí da polícia, o trabalho de inteligência, inclusive, né? Então eles fizeram isso e hoje, né, o destino colocou a ironia de ela ser presidente do BRIC. Quer dizer, hoje ela pode, de repente, ser presidente de um banco onde ela entrou armada para assaltar. Uma americana denunciou Moraes à Embaixada dos Estados Unidos por violação de direitos constitucionais. A cidadã americana naturalizada, né, Flávia Magalhães Soares, apresentou uma denúncia formal à Embaixada dos Estados Unidos, né, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em documento no qual ela acusa o magistrado a violar a primeira e 14ª emendas da Constituição dos Estados Unidos, que garantem a liberdade de expressão e o devido processo legal. Quer dizer, ele queria fazer lá fora o que ele está acostumado a fazer aqui dentro. A denúncia protocolada por seu advogado Paulo César Faria perde a aplicação da lei Magnitsky Human Rights. Então, que é a lei, né, aquela que eu falei anteriormente, contra Moraes. Essa lei americana permite sanções às autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção. Flávia afirma ter sido alvo de censura e perseguição em suas redes sociais, feitas a partir da Flórida, onde ela já mora há 22 anos. A decisão de Moraes decretando prisão financeira de uma cidadã dos Estados Unidos é irregular, ilegal e fere a soberania dos Estados Unidos. Irregular, porque ao que consta, ela não foi intimada pessoalmente das obrigações que teria de cumprir. Se a intimação exigida descumprir a ordem irregular, não pode resultar em prisão. Ilegal, porque leis e decisões brasileiras não podem alcançar cidadãos americanos, sem que isso passe pela validação de uma autoridade dos Estados Unidos. Uma lei brasileira não impõe execução fora do país. Uma decisão também não pode fazer o mesmo. É uma aberração que fere a soberania dos Estados Unidos, mais uma vez. Além disso, qual a razão de Moraes decidir sobre postagem de uma cidadã americana? O que tem a ver com a competência do STF? Óbvio que nada. As decisões reiteradas de Moraes, buscando alcançar cidadãos dos Estados Unidos e seus dados, pode caracterizar a violação à lei Magnitsky, norma que pune quem viola direitos do cidadão dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, né, essa lei está no alvo, que foi criada lá no Barack Obama, que não é bom sempre ressaltar, frisar, que está sendo muito ventilada, né? Então, vai ser, né, o golpe vai ser dado inicialmente no bolso dos milionários juízes aí do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, todo dia surgem novas situações, né? E estamos aí. Outra questão, aliados de Lula sobre a entrada de bolos do governo. O Lula está montando um governo, né? Cada vez se
abrindo mais e vindo trazendo a Gleice agora, né? E também o Boulos. Correligionários do petista não têm visto com bons olhos de ter pessoalista na gestão federal. Assustadora. É assim que aliados do presidente Luiz Inácio da Silva classificam a possibilidade de o petista convidar o deputado federal Guilherme Boulos para ingressar no governo. A informação foi divulgada pelo jornalista Valdo Cruz, do Grupo Globo, nesta quarta-feira. Imagina que beleza, né? Boulos, o invasor de casa, né? Lá dentro, lá quem sabe ocupando o ministério, a Gleice, com o seu namorado lá, o Farinácio, lá, né? O Lindbergh Farinha Lindbergh Farinha, e vai ser a coisa mais linda do mundo. É a cara do nosso governo, né? Para encerrar, Eduardo, amanhã, nesse dia quente que promete ser, dia 8 de janeiro, nós estaremos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. Tá? Então, como meu programa hoje aqui na sexta, eu queria antecipar, enviando aí um abraço aí a todas as mulheres. E eu queria, na figura da Débora Rodrigues dos Santos, mãe de 2 filhos, né, que está presa, né, desde o evento de 8 de janeiro, por ter repetido a frase, né, no qual o Barroso falou lá nos Estados Unidos, perdeu mané, quando questionado sobre as eleições brasileiras, né. Eu acredito que talvez possa ter sido as últimas vezes que ele tenha ido aos Estados Unidos, porque poderá também ter sido seu passaporte, seu visto cassado. E essa senhora, esta mãe, que escreveu em batom, batom, como todos sabem, né, sai com água e sabão, né, e foi retirado lá da estátua, sem causar dano ao patrimônio público algum. Pode ser, no máximo, caracterizado como um ato de vandalismo, que tem que ser diferenciado pela distância que tem de um golpe, né? Um ato de vandalismo de um golpe, ato de vandalismo, a gente convive, infelizmente, como já foi a nossa Câmara Municipal aqui, diversas vezes pichada, com tinta que não permite a remoção, teve talvez ter sido até novamente repintada ali, alguma parte da nossa Câmara, né? No entanto, ela pegou nada mais, nada menos que 14 anos. Presa há 1 ano e 10 meses por escrever com batom a frase "perdeu mané" na estátua à Justiça durante os atos de janeiro de 2023. Débora Rodrigues dos Santos enviou uma carta de próprio punho pedindo desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Deveria ser supremíssimo já, né? De acordo com a defesa da ré, 2 solicitações de soltura foram realizadas após esta manifestação de arrependimentos, mas foram negadas pelo ministro sem sequer abrir prazo à Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestar. É de cortar o coração as declarações dessas crianças menores de 12 anos pedindo para que o ministro soltem a sua mãe, porque elas voltem ao lar. Imagina, isso aí vai ser uma mancha, uma falta que jamais será conseguido, digamos, restabelecer, porque essa ausência da mãe nessa parte tão importante da vida, né, sabendo que a mãe está ali presa, né, por ter defendido, né, participado de uma manifestação onde que queria um futuro melhor, não só para os seus filhos, né, para os filhos das outras pessoas, para os seus netos, né, para defender um país com liberdade, e no entanto é presa, né, sem o devido processo legal por 14 anos, por ter ousado escrever "perdeu o mané" na estátua aí do Supremo Tribunal Federal, aonde que diariamente nós temos aí políticos aí, alguns com uns 400 anos de cadeia que são soltos, outros traficantes realmente que não têm essa mesma condenação. Então é um Brasil cada vez mais
se torne o país da justiça relativa. Então, a Débora Rodrigues dos Santos, eu envio aí toda a minha solidariedade e força, e que ela represente a força e a fibra de toda mulher brasileira que luta diariamente, cada qual com seu Alexandre de Moraes, que, né, muitas vezes são mães que são arrimos, são mãe e pai, que estão à frente da família, que trabalham, né, e tem que matar um leão por dia, porque cabe a elas muitas vezes a guarda dos filhos, a responsabilidade de cuidar da casa, né? A nossa sociedade assim impõe, hoje um pouco mais diferente, mas não podemos deixar de prestar essa homenagem, porque realmente essas mulheres aí são mulheres de fibras e guerreiras, né? Vejo na figura da minha mãe com 87 anos que ainda exerce, né, esta função de conciliadora, né, e de matriarca. Então, meu grande abraço, né, e esperamos que em breve Débora Rodrigues dos Santos possa reencontrar a sua família. Grande abraço a todos, até sexta-feira que vem, nós viremos sobreviver ao sábado, com grande calor, o domingo já refresca. É verdade, calorão. Valeu, Lindenão. Até semana que vem, se Deus quiser, e hoje tem brioche. Hoje tem brioche, viu? Tu seguiu a orientação do presidente? Não, geralmente eu trazia um brioche e uma cuca, né? Então o presidente mandou gastar menos, então eu estou aqui, né, fazendo a minha parte, como bom brasileiro, né, acreditando que o presidente também vai fazer a parte dele, né? Ele não para de viajar com a Lula, com a Janja, o Lula não passa de viajar com a Lanja, eterna lua de mel, né? À custa de quem? Dos jegue aqui que estão no sol escaldante trabalhando, que nós não podemos parar de pagar nossos impostos, porque tem gente que precisa deles para esbanjar. Valeu, Lindenau. Grande abraço a todos.